Boa tarde, bem-vindos. É um prazer estar dando início a mais uma sessão do Quintas Codeplan, ainda mais por conta de compartilhar essa mesa com dois bons amigos. É uma felicidade para a gente poder contar aqui com a participação do Alberto Lourenço, que tem uma agenda absolutamente recheada, não é, de atividades, e Alberto conseguiu encontrar um tempo para vir aqui conversar conosco sobre essa questão do desenvolvimento regional, que passa a ser o tema dominante dessas nossas próximas discussões dentro do Quintas Codeplan, né? O Quintas Codeplan, como foi dito pela Tiara, se dedica, não é, a debater com especialistas na área questões correntes e relevantes sobre o Distrito Federal e sua região de influência. Faz parte desse nosso esforço na Codeplan de produzir conhecimento e de disseminar informações sobre essas temáticas que são centrais para a nossa atuação, como planejamento, políticas públicas, desenvolvimento regional, desigualdade, entre outros temas. Então, hoje a gente inicia, eu espero, uma série de eventos como esse, voltados para pensarmos juntos questões relacionadas com o desenvolvimento regional. Uma felicidade também contar aqui com a presença do Aldo Paviani na nossa mesa. Eu vou ter que já me desculpar com vocês, porque eu vou ter que sair em torno de 3h20, mais ou menos, para uma reunião que eu fui chamado de última hora. E já peço desculpas ao Alberto por ter que sair um pouco mais cedo, mas ele vai ficar em ótima companhia aqui na mesa com o nosso querido Aldo Paviani, que é diretor aqui da nossa área de estudos urbanos e ambientais na Codeplan. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a apresentação rápida do Alberto e depois já lhe passo a palavra para a sua apresentação, tá, Alberto? Alberto, como foi dito, é subsecretário de Desenvolvimento Sustentável, não é isso? Da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ele tem doutorado em Planejamento Urbano e Regional, com concentração em Desenvolvimento Internacional e Regional na School of Public Affairs da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E é um técnico com uma trajetória profissional dentro do governo federal impressionante, né? Eu não vou, obviamente, ler essa lista extensa toda, mas o Alberto tem uma experiência que, ainda mais nessa discussão sobre desenvolvimento, com uma participação ativa em diversos órgãos, não é, do governo federal, estudando e trabalhando ativamente nessa área. Então, certamente, é um privilégio para nós podermos compartilhar um pouco que ele possa compartilhar um pouco dessa experiência conosco aqui hoje. Então, desde já, eu já deixo meu agradecimento, tá, Alberto? Por favor, fique à vontade para a sua exposição, até 40 minutos, pode ser, alguma coisa assim, e aí depois a gente passa para uma sessão de perguntas e respostas com o Alberto. Você tem... Então, a gente pode ficar aqui um pouco mais à vontade depois e aproveitar, não é, da presença do nosso colega. Aldo, você quer fazer algumas palavras antes ou podemos já passar para o palestrante e depois... Perfeito. E aí depois o Aldo faz seus comentários também acerca do tema e da exposição. Alberto, obrigado mais uma vez, viu? Lúcio, eu é que agradeço. Muito obrigado a você. Não. Muito obrigado a você, obrigado a todos, colegas aqui da Codeplan. E eu vou começar dizendo que eu não vou fazer, e, paradoxalmente, eu não vou falar muito sobre o futuro da região integrada de desenvolvimento de Brasília e do entorno, do Distrito Federal e do entorno. Eu conheço pouco, e eu quero fazer, de início, uma discussão mais geral sobre política de desenvolvimento regional e política de desenvolvimento, stricto sensu, para mais tarde abordar, depois de feita a exposição e a crítica à teoria e prática de desenvolvimento regional, provocá-los com uma realidade emergente, que é uma iniciativa recente dos governos, que agora se chamam de governos dos estados que compõem o Brasil Central,
né, e que abre uma oportunidade imensa, nova, para a atuação da Codeplan, especificamente do GDF, além dos outros estados. Eu creio que esse será um forte fio condutor das ações de planejamento do Aravante. Vou esclarecer também que conheço relativamente pouco de Brasília, apesar de ser um cidadão daqui já há 17 anos, mas não sou um especialista em Brasília, eu sou, na verdade, um especialista em Amazônia, em desenvolvimento regional, mas especificamente focado em Amazônia. Bom, eu vou começar... as ideias serão esparsas, o fio condutor é diluído, e isso, se por um lado vai roubar um pouco da integridade da exposição, por outro lado vai deixar capítulos de provocação para o debate a seguir. Eu vou privilegiar a abertura dessas discussões para o debate muito mais do que a apresentação em si, especialista na região que não sou. Eu vou começar dizendo que política de desenvolvimento regional tem sido uma decepção, um fracasso, tanto se você olha pelo lado da teoria, quanto se você olha pelo lado da experiência histórica. Vou começar pela experiência histórica no Brasil e depois dialogar com teoria. O Brasil é um dos países no mundo que mais trabalhou com políticas de desenvolvimento regional. O Brasil está entre os poucos casos notórios, históricos, mencionados na literatura mundial de iniciativas de desenvolvimento regional, junto com os Estados Unidos, junto com a Itália e mais recentemente com a China, né? Eu diria que política regional no Brasil começa lá no final do século XIX ainda, quando torna-se mais aparente, né, para o governo central o dilema das grandes secas sazonais no semiárido. O semiárido esse que era uma região extremamente populada. O semiárido, como vocês sabem, é a região dos homens livres numa ordem escravocrata. É isso que explica a resiliência cultural e a resiliência das populações do semiárido. No período em que a plantation de cana-de-açúcar, com mão de obra escrava, dominava a maior parte da face litorânea do Nordeste, os excedentes populacionais começavam a migrar em direção ao semiárido, porque o semiárido era uma terra de homens livres, ainda que num contexto desigual, né? Senhores donos de terra e homens livres, mas, de certa maneira, imobilizados pelas relações desiguais de manipulação da força de trabalho. Então, essas secas sazonais sempre causavam inquietação política, inquietação essa que aumenta ainda nos primeiros anos da República com o fenômeno de Antônio Conselheiro, né, e a Guerra de Canudos, magistralmente traçadas, né, pelo grande escritor, né, em seu famoso livro, e que acorda a jovem república para esse drama de termos dentro do Brasil uma região sujeita a flagelos de proporções bíblicas. E inicia-se uma série de medidas que são conhecidas pelos estudiosos como a fase do clientelismo hidráulico, que é, na verdade, uma resposta muito funcional para a grande propriedade do semiárido, que é, nos momentos de seca, em que é praticamente impossível financiar a continuidade daquela população, aquela massa de trabalhadores, aparecem as grandes obras de construção de açude, com pagamento federal. Isso aí viabiliza que esses latifundiários, senhores de terra da região, mantenham o seu estoque de força de trabalho excedente disponível, necessário nos anos de expansão da cultura algodoeira. Esse período estende-se até hoje, quer dizer, até hoje temos versões, né, atualizadas do clientelismo hídrico, que é a manipulação pelos políticos e pela máquina burocrática do drama da seca
e da manipulação de votos daí resultante pelos investimentos em estocagem e distribuição de água, que é um fator escasso. Mas, chegando mais recentemente, a política regional, na verdade, começa no pós-guerra e começa como uma reação nacionalista a uma ideia que houve de internacionalização da Amazônia. O flagelo a ameaça da internacionalização da Amazônia é um ciclo de idas e vindas. E lá, pelo fim da Segunda Guerra, houve uma ideia disso, de internacionalizar a Amazônia para aproveitar os seus tesouros, né? E isso aí gerou, no Congresso Nacional, uma resistência muito forte, liderada pelo então deputado, ex-presidente da República Velha, Arthur Bernardes, era um nacionalista exacerbado, e essa reação leva a que seja rejeitada a ideia. Era a ideia de uma universidade internacional para estudar a Amazônia, vista, então, como uma ingerência imperialista, né, sobre esse tesouro não explorado que nós, brasileiros, detínhamos. Mas, como rescaldo por isso, duas importantes resultados ficaram. O primeiro foi a criação do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o INPA, hoje ainda funcionando, sediado na cidade de Manaus. E a outra foi a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, mais conhecida como SPEVIA. Essa é a primeira tentativa de abordar uma região inteira por um organismo federal com vistas ao seu desenvolvimento. A SPEVIA demorou muito a ser operacionalizada, formalizada, traduzida numa instituição, e mesmo depois de criada, em função de crônica exiguidade de recursos fiscais, ela se limitou a algumas pequenas obras localizadas, mas a SPEVIA havia sido a semente para algo maior que iria acontecer em seguida. 1954 e 1958 são anos de duas grandes, memoráveis secas no semiárido. Era, então, no caso da segunda seca, 1958, já governo JK, e o contraste entre aquele Brasil bossa nova, que se industrializava, que atraía indústrias automobilísticas, indústrias, então, consideradas de ponta, que começava a construir Brasília, o contraste disso com aquelas massas famintas e as imagens e os relatos que já apareciam, leva ao governo a uma reação. Essa reação é, em 1956, já a partir da primeira crítica, a formação de um Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do Nordeste, mais conhecido como GTDN, chefiado pelo brilhante economista, orgulho da raça, Celso Furtado. E, em 1959, o Celso Furtado, então, apresenta ao presidente JK uma análise muito sucinta e objetiva da situação do Nordeste, e a sua proposta de solução para o chamado problema nordestino. Em síntese, sem entrar em muitos detalhes, essa análise aponta que o Nordeste sofre de um ciclo natural de imperialismo interno. Quer dizer, o Sudeste industrializado acaba usando o Nordeste como um mercado cativo para os seus produtos da fase de substituição de importações, que, em geral, são mais caros e de menor qualidade do que os importados. E o Nordeste, que é uma região agrário exportadora por excelência, acaba sendo prejudicado nessa relação de trocas. À parte isso, existe o problema do semiárido. Aliás, a solução que o Celso Furtado tinha para o semiárido é uma solução que poucos notam hoje em dia, e que é até meio proibido de dizer, que o que o Celso Furtado fala é o seguinte: semiárido não tem solução. Populoso como ele não terá a solução, porque existe uma deficiência hídrica sazonal muito séria. Isso aí impede uma agricultura de densidade e com a resiliência desejável, e o que deveria se fazer seria reduzir a densidade populacional do semiárido e abrir um caminho para o deslocamento das populações excedentes em função da seca, do semiárido rumo aos vales úmidos do Maranhão. Quer dizer, já se prenunciava ali os toques de ocupação da Amazônia pela população excedente do Nordeste. Então, como resultado disso, é criada a SUDENE pelo JK. Ao contrário da SPEVIA, a SUDENE nasce ambiciosa, nasce quase portentosa,
E mesmo com o golpe de 64, não há uma solução de descontinuidade, pelo contrário, a Sudene passa a ser ainda mais prestigiada com recursos e começa a trabalhar sinteticamente pela atração de investimentos por cláusulas favorecidas de isenção fiscal, de estímulo e deduções e de financiamentos favorecidos. Então, a Sudene passa a ser uma distribuidora de atrativos fiscais e financeiros para que certas indústrias passem a se localizar, principalmente na zona costeira, na zona litorânea. Eu não vou continuar com a descrição do que a Sudene continuou fazendo, mas eu iniciaria com um dado eloquente em si. A participação do Nordeste no PIB nacional, hoje, 56 anos após a entrega da proposta de Celso Furtado ao presidente JK e a criação da Sudene, é exatamente a mesma proporção de PIB que existia em 1959. São 56 anos de política de desenvolvimento regional fracassada, para usar uma única palavra e fazer uma síntese do que foi todos esses 56 anos de esforço. As indústrias que ocorreram ao Nordeste foram, em grande parte, as chamadas turnkey factories, são aquelas indústrias que podem ser colocadas em qualquer lugar, porque não existem requisitos de capital humano, tecnológicos e ambientais que sugiram que essas indústrias necessitem de um entorno, de uma aglomeração adequada. Então, basta dar uma passeada ali por Jaboatão dos Guararapes, uma das regiões mais favorecidas por investimentos favorecidos da Sudene, que você vai ver assim, grandes usinas fabricantes de pneus, por exemplo, de pneumáticos. Importa-se petróleo, compra-se aquela bagatela de máquinas, né, uma tecnologia relativamente estagnada, a mão de obra que existe é muito pouca, o grau de mecanização é muito alto, a relação capital-produto é muito elevada, e aquilo ali vai produzindo a um custo mais baixo para o fabricante,